Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Loda Rosa. Caso vocês não saibam, né? Eu não falo isso em todos os vídeos. Do canal qual? Tá escrito aqui embaixo. Desordem gramatical. Pô, como é que não sabe? Mas enfim. Termos acessórios e vocativo. É tipo meu grupo de amigos, que fez um grupo no WhatsApp chamado ah, Melhores Amigos e Luan. Mas enfim. O que são os termos acessórios? Eles têm mais uma função gramatical do que uma função semântica, essencialmente. Eles têm função semântica? Sim. A questão é que eles têm menos. Então, todas as palavras, essencialmente, têm alguma função semântica, têm alguma função gramatical, só que algumas têm mais semântica, mais gramatical. Um nome tem uma função semântica inacreditável, muito grande. Por quê? Porque o objetivo é dar sentido. O objetivo é ter um sentido naquilo ali. Enquanto uma função gramatical vai ser mais essencialmente uma necessidade da estrutura da frase, da estrutura gramatical da frase. Então a gente tem a necessidade de uma preposição de ligar uma coisa com a outra. Ela está mostrando muitas vezes um sentido diferente. Vou para casa. Para? Eu pensava, tipo, vou casa. Vou casa. Estou indo para casa. Só que fica estranho, sim. Entendeu? É uma necessidade que nós desenvolvemos, assim. É uma necessidade artificial, de certa forma. Assim. A nossa gramática demanda essas estruturas específicas, sabe? Até para ter uma frase mais complexa, uma frase mais completa, assim. Mas as pessoas, claro, as pessoas vão tirando algumas preposições porque elas veem que não vale a pena. Tipo o A com o A craseado. Ou uau. Uau. Não. Ao. Que é o A mais o e o A craseado é o A mais A. Preposição mais artigo nos dois casos. Mas as pessoas só falam tipo na, para, sabe? Em. As pessoas não falam mais. Em não faria sentido. Mas enfim. O que acontece? Termos acessórios. Os adjuntos vão estar aqui, que é uma das partes que o pessoal tem dificuldade. Não sei por que tem dificuldade. Foi mais fácil do mundo. Adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Esses adjuntos adverbiais, olha o que é legal. Os adjuntos também vão ser nomes. A única coisa que vai ser verbo na frase verbal, tipo, verdadeiramente verbal, vai ser o verbo. E o resto são nomes que se ligam ao verbo. Porque é isso. Existe nome e existe verbo. Verbo é uma coisa muito mais específica. Nome é substantivo, adjetivo, advérbio, sabe? Numeral. Numeral é nominal. Eu não posso dizer que é um nome, tá? Mas ele se refere ao nome. As partes verbais, elas se referem ao verbo, mas não quer dizer que elas são verbo. Só o verbo é verbo. Ele é o cara. O verbo é o cara, tá ligado? Eu argumentaria que o substantivo é o cara, né? Até porque a palavra o cara é um substantivo. Mas, enfim. Adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Add adiciona. Sentido? Não. Só adiciona mais definição, mais delimitação de algo que já estava posto, de um sentido que já estava lá. E vai começar a sair o sol agora e vai começar a ficar na frente do quadro. Deixa eu ver se eu desligo a luz. Esse vídeo vai ser curtinho mesmo, então não tem muito problema. Então um pouquinho melhor de entender. Tá. A gente vai ter também o aposto e o nosso amigo secundário, o vocativo, que não faz parte dos termos acessórios, mas ele precisa ser analisado. O que é o aposto, por exemplo? Tu vai pegar um nome e tu fala, não é o bastante. Luan, o professor de português, é feio. Isso é um fato, correto? Beleza, estamos fazendo uma afirmação, uma estatação empírica. Estamos vendo que eu sou feio. Então, aposto, o professor de português. Luan, o professor de português, é feio. Vai estar entre pontuações.
Então, o aposto vai ser esta parte, posta. Então, ele vai ajudar a dar uma definição mais profunda de um nome. Bem simples. Ajuda uma definição mais profunda de um nome. Está entre pontuação quase sempre. Como esse vídeo certamente vai ser um pouquinho mais curto, assim, certamente não vai passar de 20 minutos, a não ser que eu pegue, entre numa tangente e comece a falar sobre um monte de coisa, tô sentindo que eu vou ter que fechar a janela. Assim dá pra ver melhor. Mas enfim, o que acontece? Tem pessoas, que normalmente são as pessoas que veem pela estrutura da frase, não pela função, que vão confundir aposto com vocativo. Não é tão incomum, mas o que acontece? É bem fácil ver. Bem fácil. Ronaldo, o camisa 9 da seleção brasileira, está velho. Não vamos ofender ele tanto, eu ia falar outra coisa. Ok, o camisa 9 da seleção brasileira é uma definição mais aprofundada de Ronaldo. Esse aposto está se referindo a Ronaldo, ao nome Ronaldo, está dando uma definição mais profunda disso. Beleza. Agora, vocativo seria eu falar, por exemplo, ei, Ronaldo. O vocativo também está entre pontuação, mas eu estou chamando. Estou chamando alguém, um chamamento. Certo? Estou fazendo é o ato de chamar, assim, uma pessoa. Então, oi, pai. Olá a todos. Olá a todos. No caso. Então, ele vai ter alguma forma de separar ele da frase. Olá a todos. Frase estranha, né? Mas, enfim. E aí a gente vai ter essa diferença. Eles vão estar, normalmente, os dois entre pontuação. O vocativo, muitas vezes, no final da frase, primeiro uma vírgula, depois um ponto final, sim. Aposto, normalmente, no meio da frase, entre duas vírgulas, sim. Mas o que importa é a função que eles estão exercendo. Não tá me dando uma definição mais profunda de oi quando eu falo oi, pai. Não, só estou falando com alguém, chamando essa pessoa. Basicamente, essencialmente, seria isso. Enquanto o aposto seria eu falar... meu pai, um homem de 42 anos, tive que fazer o cálculo, um homem de 42 anos é careca. Logo eu, você também. Mas enfim, esse um homem de 42 anos, não, eu estou chamando um homem de 42 anos, não, eu estou falando meu pai, um homem de 42 anos, é careca. Por exemplo. Então, ao invés de eu falar meu pai é careca, o sentido está todo aí. O termo acessório, ele não precisaria necessariamente existir. Mas ele ajuda. Ele é um acessório. Se eu colocar um brinco aqui, faria uma diferença. Sabe? E aí, aposto evocativo é essencialmente isso. Vai ter tipos diferentes de aposto. Vamos lá. Tem o aposto explicativo, por exemplo. Que é o mais comum, assim. Que ele realmente está explicando uma coisa. Aqui nem tem, para vocês verem, nessa gramática aqui, que tem sei lá quantas centenas de páginas, vamos até ver aqui. Essa gramática aqui tem mais de 500 páginas e não fala sobre os tipos de aposto. Mas tem mais, tá? Tem tipos diferentes de aposto. Alguns deles não aparecem entre vírgula, tá? Mas ele ainda assim vai ser, por exemplo, cidade de São Paulo. Se eu não me engano, esse é uma coisa possível. Cidade de São Paulo, por quê? Porque, por exemplo, ponte... Rio Chuí. Esse Chuí, ele está ajudando a aprofundar, dizer, tipo, qual que é o rio. Entendeu? Então, essa que é a questão. O aposto, ele quase sempre, pelo menos quando a gente reconhece, quando a gente pede numa prova, por exemplo, ele vai estar entre vírgulas, entre pontuação ou menos. Pode estar depois de 2 pontos, pode estar depois de travessão, normalmente entre vírgula, mas vai estar entre pontuação no geral, exceto nesse caso. A cidade de São Paulo. Rua Júlio de Castilhos. Rio Amazonas. Então, eu não tenho como separar Rio de Amazonas, mas o Amazonas é um aposto de rio. Porque eu estou especificando, aprofundando qual rio é, definindo qual rio é. Exceto isso, vai ser tipo, Lúcia, aluna do 8º ano, foi bem na prova.
Desejo-lhe uma coisa, dois pontos, felicidade. Felicidade, essa é uma coisa que eu estou desejando. Aqui está colocando, aposto a termo de oração que se liga um substantivo ou palavra com valor substantivo com a função de explicá-lo, esclarecê-lo, identificá-lo e discriminá-lo. E é essencialmente isso. Aqui nem tem os tipos de aposto. Eu posso fazer mais vídeos aprofundando. E o vocativo é um termo isolado dentro da oração, isolado porque ele está entre pontuação. Comecei a falar francês, do nada. Vou excluir esse vídeo. Então, gente, foi bom o canal Desordem Gramatical, mas enfim. Não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Esse é o único termo que não pertence ao sujeito e ao predicado. Que serve para invocar, chamar, interpelar um interlocutor real ou não. Pode estar no começo, no meio ou no fim da frase. Normalmente no fim. Normalmente, mas não necessariamente. Colombo, fecha a porta. Não vou ler o resto da frase. Se orienta, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Pronto. E aí, na adjunto agora, que é o que mais importa. Vamos para adjunto adnominal primeiro. Adjunto adnominal. Beleza. O adjunto adnominal vai sempre se referir ou se ligar, no caso, a um substantivo. Nossa, mas veio uma luz agora, cara. É que tá amanhecendo agora, no caso. Mas enfim. O adjunto adnominal sempre vai estar se referindo a um substantivo, jamais a outro nome, certo? Todavia, ele também não vai ter substantivo. Por quê? Porque se é um termo acessório, ele não adiciona sentido. E se fosse um nome, se fosse um substantivo, adicionaria sentido. Não estaria simplesmente complementando, colocando definindo a mais um substantivo se tu é um substantivo novo. Ia estar complementando sentido, ia estar fazendo algo mais, ia ser um termo integrante, um complemento nominal. Então essa é uma coisa. O adjunto adnominal não precisa necessariamente de preposição. O adjunto adnominal pode aparecer de várias formas diferentes. Pode ser artigo, numeral, adjetivo, locução adjetiva. Vamos pegar aqui vários exemplos. Tu vai ter artigo. Então, o, a, os, as, uma, uns, umas. Tu vai ter numeral. Não preciso explicar o que numeral é. Adjetivo. Também não preciso explicar o que adjetivo é. E locução adjetiva, que esse eu preciso explicar porque ele vai entrar em conflito com complemento nominal. O único caso em que tu pode confundir complemento nominal com adjunto adnominal é nesse caso aqui. Iluminação. Mas essencialmente em qualquer outro caso, eles não vão ter preposição, então tu não precisa se preocupar. O complemento nominal sempre vai ter preposição. E o núcleo sempre vai ser um substantivo. Só que o problema é a locução adjetiva, ele precisa de preposição e um substantivo. E um substantivo depois, no caso. Só que acontece, por exemplo, se eu falo que um jogador é do Grêmio, ou melhor, se eu falo que um torcedor é do Grêmio, ele é um torcedor gremista. Então, aí tu já matou várias. Se eu posso diminuir essa locução adjetiva, tornar num adjetivo só, então é adjunto adnominal. Outra, aqui tem essas coisas mais específicas. Essa é uma dúvida mais frequente, assim. Então, acho que seria interessante fazer essa diferença aqui. Ó. Diferença entre adjunto adnominal. Pode ser pronome adjetivo também. Aqueles, esses, isso, por aí. Isso não, esse. Esse menino chegou, aquela menina foi embora, por aí. Fora isso, já coloquei tudo. Mas eles vão estar sempre se referindo a um substantivo, lembra disso. Agora, diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Primeiro, se está se referindo a um adjetivo ou um advérbio, já não é adjunto adnominal. Pronto, essa é a mais óbvia. E aí, se está se referindo a um substantivo e é uma locução adjetiva, vai ficar mais difícil, mas vamos lá.
Quando o termo introduzido pela preposição estiver ligado ao substantivo, reflita sobre o sentido ativo ou passivo desse termo. Quando for adjunto adnominal, vai ser ativo. Ativo. O que isso significa? A resposta do aluno. Foi o aluno que deu a resposta. Enquanto o complemento nominal vai ter sentido passivo. A resposta ao aluno. Necessidade de alimentos. Aí, um adjunto adnominal, por exemplo, seria necessidade do alimento. É o alimento que tem necessidade. Então, beleza. Por quê? Porque ele está ajudando a definir o substantivo. Não está adicionando outra coisa. Certo? O que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando a resposta do aluno, eu só estou definindo o aluno. Que é a resposta do aluno. Resposta de quem? Do aluno. Agora, se eu falo a resposta ao aluno, eu estou complementando a resposta e dizendo para quem foi. Então, beleza. E pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, se eu falasse a crítica do técnico aos jogadores, do técnico seria adjunto nominal e aos jogadores seria complemento nominal. O técnico que fez a crítica para os jogadores. Então, certinho. Essa é uma coisa. Eu não vou conseguir falar aqui, ó, a crítica do técnico. O técnico fez uma crítica. Não preciso de preposição para escrever isso. Agora, para quem? Para os jogadores. Não consigo não ter uma preposição. A crítica foi para quem? Para os jogadores, aos jogadores. Não importa, vai precisar de uma preposição para definir isso aí também. Então vocês vão destrinchar, vocês vão começar a se perguntar, façam perguntas. Essa é uma coisa. Então, adjunto adverbial. E o adjunto e os termos acessórios no geral é isso. Ele vai estar ajudando a definir, dar uma discrepância, discriminar ali, delimitar, definir, caracterizar. Ele não vai estar adicionando sentido, não vai estar adicionando substantivo novo nem nada. Então, o adjunto adverbial, ele vai se ligar ao verbo com o fim de define circunstância, local, modo, intensidade, etc. Por aí vai. Acho que nem dá para entender minha letra direito. Mas o adjunto adverbial é qualquer coisa que se liga ao verbo e está ajudando a definir, não adicionando um objeto, um complemento do verbo nesse sentido, mas uma coisa complementar no sentido de que ela está definindo o verbo, não algo além do verbo. Se eu chuto muito forte, eu não estou chutando o muito. Isso está definindo o verbo. Então, adjunto adnominal, adjunto adverbial, ele é para definir, caracterizar, delimitar o verbo e suas circunstâncias, o modo, o instrumento, a causa, o local, o tempo, a intensidade, por aí. Então, se eu corto a faca com o pão, beleza. Se eu usei a faca ontem, usei ontem. Se eu vou usar amanhã, amanhã. Se eu vou para casa ou se eu fico na escola. Então essa que é a questão. Fico onde? Na escola. Vou para onde? Para a escola. Cortei com o quê? Com o pão. Quer dizer, com a faca. Cortei a faca com o pão. Esse pão tá duro. Mas enfim. Tu vai perceber que vai fazer essas perguntas estranhas. Onde, quando, como, com o quê? Sabe? Que tu não faz nos outros lugares. E essa é uma coisa. Tu faz perguntas. Por exemplo, se a pergunta acaba no verbo, é uma parte verbal. Se a pergunta acaba no nome, é uma parte nominal. Necessidade de alimento. Ok. Necessidade, nome, de quê? Então, antes desse de quê tem um nome. Então, é uma parte nominal. É um complemento nominal especificamente. Por quê? Porque tem preposição mais substantivo
e está se ligando a essa necessidade, complementando ela. Então não é necessidade do alimento, por exemplo, que daí seria um adjuntante nominal. Mas essa que é a questão que eu quero dizer. Vocês têm que fazer perguntas. Façam perguntas. Mas aí tem algumas coisas que eu não preciso fazer perguntas. Por exemplo, artigo. O artigo sempre vai ser adjuntante nominal. Não precisa se preocupar com isso, sabe? Eu vou até ver uma coisa aqui para confirmar. Mas vocês vão ver que normalmente o complemento nominal... Ó, vou até confirmar aqui antes de eu falar asneira. O povo tinha necessidade de alimentos, este remédio prejudicial ao organismo falou favoravelmente ao réu. Normalmente o complemento nominal não está no sujeito. O adjuntante nominal muitas vezes está no sujeito. Essa é uma forma de distinguir também. E é isso. Acabou passando de 20 minutos que eu falei. Mas enfim, momento de reflexão. O momento de reflexão acabou. Tchau.